Irmãos, veja o que está lá em Números, capítulo 14, do verso 6 ao verso 7, que diz: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Veja que Josué e Caleb, eles acreditaram na promessa de Deus. E qual era a promessa de Deus para o povo de Israel ali? Era que eles iam conquistar a terra prometida, que era Canaã. Josué e Caleb, mesmo chegando para espiar aquela terra e vendo que tinha gigantes, eles acreditaram na promessa de Deus e agiram de igual forma. E aí eu te faço uma pergunta muito interessante. Me diga aí, quantas pessoas do povo de Israel entraram na terra prometida? Apenas Josué e Caleb. Daquela geração só entrou Josué e Caleb. E quantos foram que acreditaram na promessa de Deus? Josué e Caleb. Quantos perseveraram na promessa de Deus? Josué e Caleb. Quantos se preocuparam com as coisas que Deus estava se preocupando ali, que era a terra prometida? Josué e Caleb. E só eles dois entraram na terra prometida. Entenda outra coisa, Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ou seja, muitos são evangelizados, muitos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e até que vão à igreja e que tentam mudar os atos deles, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos são aqueles que estão rente com a vontade de Deus, aqueles que se dispõem a renegar a sua vida, ou seja, a deixar a sua vida de lado e agora viver de acordo com Cristo, viver uma vida que Cristo quer. Meus irmãos, vocês precisam entender isso, que Jesus ele não quer uma igreja que se preocupa só consigo mesma. Jesus ele não... O maior exemplo, eu não vou nem citar aqui grandes homens e mulheres de Deus aqui na Bíblia que fizeram várias coisas. Eu vou citar Jesus, que ele é o nosso maior exemplo. Jesus, ele não veio aqui para buscar os ideais dele, mas os ideais do Pai dele, que é o nosso Deus. Quando ele veio para a terra, ele se despiu da glória dele e se humilhou para que fizesse a vontade de Deus. Como assim fizesse a vontade de Deus? Antes dele morrer, antes dele ser crucificado, ele foi para o monte orar. E quando ele foi para o monte orar, ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, o que ele ia passar, se possível for, afaste de mim. E no final da oração ele fala: mas contudo, seja feito a sua vontade. Jesus ele veio para a terra aqui não para cumprir a vontade dele, mas para cumprir a vontade do Pai dele. E isso é muito diferente. E se nós somos cristãos, nós temos que entender que nosso princípio maior é Cristo e temos que agir como Cristo agiu. Então, meus irmãos, Deus ele se preocupa com uma igreja que não fala sobre o fim dos tempos, sobre uma igreja que não se interessa com o fim dos tempos. Bom, e a minha dica de ouro para você é a seguinte: você pode chegar para mim e falar: tá bom, Lucas, eu entendi isso daí, muito interessante, eu entendi, mas como mudar isso? Como mudar a falta de conhecimento do fim dos tempos e como mudar a prática de deixar de se preocupar com os seus problemas e se preocupar com os problemas de Cristo? Primeiro, para você mudar a sua falta de conhecimento sobre o fim dos tempos, você tem que estudar sobre isso. Você pode ler, por exemplo, Mateus 24. Mateus 24, Jesus ele vai falar ali sobre o fim dos tempos. Então você pode ler o que a Bíblia fala, você pode ler livros se você puder, se você tiver. E você pode assistir pregações que estão no YouTube, que são bem explicativas e que você pode entender bem disso. Então, você como Igreja de Cristo, você não pode, de forma alguma, não saber como Jesus vai voltar. Isso é extremamente importante. Você que se diz cristão, você não pode viver uma vida sem nem saber como o seu Salvador vai voltar. E você não pode se basear naquilo que você ouve só em pregações, naquilo que você ouviu de um amigo, você tem que se basear naquilo que a Bíblia está falando. E isso é muito sério. Beleza, Lucas, e como mudar as práticas, como mudar esse meu hábito de se preocupar com os meus problemas e preocupar com os problemas de Deus? Para você mudar esses seus hábitos, para você mudar esse seu entendimento, você tem que começar a passar mais tempo de devocional, mais tempo com Deus. E você tem que fazer uma coisa muito importante, que é perguntar ao Espírito Santo aquilo que Deus se preocupa. A Bíblia nos fala que, lá em Apocalipse, várias vezes, que quem tem ouvidos ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, é basicamente isso. Você vai perguntar para Deus: Pai, o que o Senhor se preocupa? O que o Senhor acha da igreja? O que o Senhor quer que mude na igreja? O que o Senhor quer que mude nesses tempos? O que o Senhor acha desses tempos que estamos vivendo? O que vai acontecer ainda? A gente tem que fazer perguntas desse segmento, dessa magnitude, e não perguntas que se resumem a nós: Senhor, como eu vou vencer o meu pecado? Senhor, como é que eu vou conquistar o meu amado? Jesus, como é que eu vou conseguir uma esposa? Jesus, eu vou entrar ou não em uma faculdade? Não. Lucas, essas coisas são erradas de forma alguma. São coisas certas. Por mais que você seja estrangeiro aqui na Terra, você vive na Terra. Então você precisa comer, você tem necessidades básicas, isso aí é normal. Você pode livremente conversar com Deus sobre isso. Mas a sua preocupação e o seu motivo de conversa com Jesus não pode ser só isso. E o principal tem que ser pelas coisas que Ele se interessa. Bons meus irmãos, essa foi uma palavra esplêndida, foi uma palavra dura, uma palavra que traz uma responsabilidade para cada um de nós. Então, esse com certeza foi um dos vídeos mais importantes que eu gravei aqui no canal. Ele é muito importante. E eu não estou falando essa palavra aqui, meus irmãos, não entendam que eu estou falando essa palavra para vocês aqui, tipo, estou batendo em vocês e eu estou aqui tranquilo. Entenda que antes de eu falar isso para você, eu que tive que apanhar nisso daí. Eu que tive que mudar minha forma de pensar. Então aqui eu não estou falando com vocês porque eu li em um livro isso, ou porque eu ouvi em uma pregação isso. Eu estou falando isso com vocês porque eu vivi isso. Eu já fui também uma pessoa que não sabia nem como Jesus ia voltar, uma pessoa que se preocupava só com os meus problemas, e eu achava que estava certo. E aí depois que eu comecei a me preocupar com os problemas de Deus e com as coisas de Deus, é como se eu tivesse pisado no reino de Deus. Aí eu falei: agora que eu estou caminhando em Deus. Então, meus irmãos, antes de eu estar descendo aí o cajado, eu recebi esse cajado. Então eu estou falando com vocês com propriedade, e a gente precisa mudar isso. Se a gente não quer ser pego desprevenido, se a gente quer realmente viver uma vida com Cristo, a gente precisa mudar os nossos hábitos e entender que o Evangelho não se resume a nós. Não começa em nós e não termina em nós. Começa em Jesus e termina em Jesus. Termina na glória dele, na manifestação dele. Sabendo disso, a gente pode viver agora de igual forma. Então, irmãos, eu espero mesmo que esse vídeo tenha te abençoado. Ficou um vídeo longo, eu sei que ficou um vídeo longo, mas se você ficou aqui, eu estou muito feliz se você ficou aqui até o final desse vídeo. Eu espero que Deus possa mudar a sua vida, e eu oro agora, nesse momento: Pai, eu te peço que o Senhor possa tocar na vida dessa pessoa que ficou aqui até o final, e que o Senhor possa mudar a mentalidade dessa pessoa, para que ela possa viver mais coisas no Senhor, e que o Senhor possa falar, Espírito Santo, com ela, e que essa pessoa possa dar ouvidos à sua voz. Fala para ela, meu Pai, e para ele aquilo que o Senhor quer fazer, meu Pai, no fim dos tempos, e que essa pessoa possa viver de igual forma. Em nome de Jesus, amém. E só lembrando, meus irmãos, não se esqueça de deixar seu like aqui, porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que o vídeo é relevante. E compartilhe pelo menos com uma pessoa esses vídeos, para que essa pessoa também possa se conscientizar e cair em si de que isso é um assunto muito importante. Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E meus irmãos, eu estou passando aqui só para dar um aviso final, é que se você quiser receber o esboço que eu fiz para preparar essa mensagem, ele está mais detalhadozinho. Se você quiser receber, tem os versículos lá anotados. Se você quiser receber, me manda uma mensagem nas minhas redes sociais, ou deixa o seu e-mail aqui nos comentários do vídeo, que eu mando para o seu e-mail. Deus abençoe.